Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, senhoras e senhores, senhoritos e senhoritas. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui a imagem. Pronto. Então, essa aula é voltada para os alunos do sexto ano do Colégio Ofenísia Freire. Pronto, me ajeitando ainda. Sexto ano do Colégio Ofenísia Freire. A disciplina é História, tá? E hoje a gente vai ter duas atividades aqui para fazer. Duas partes da aula. A primeira que é a correção da atividade da última aula, que eu havia deixado da página 69, ainda sobre a religiosidade africana, e depois a gente vai começar o assunto da unidade 3, né? O capítulo 8 com os povos e a cultura da Mesopotâmia, que vai ser um pouquinho menor, mas a partir da outra aula que a gente bota pra correr que vai ter mais coisas, senão esse vídeo vai ficar muito longo, essa aula vai ficar muito longa e eu sei que vocês ficam sem paciência de ficar olhando pra minha carinha, apesar de ser uma cara bem bonita, né? Mas enfim. Vamos lá, correção da página 69, é o seguinte. A primeira questão, na verdade, a gente não precisa falar sobre ela exatamente, porque é uma pesquisa, é algo mais pessoal aí, que fala sobre o mito da criação do mundo, é apenas um dos inúmeros criados pelos povos iorubás para explicar o surgimento dos seres vivos, a organização do mundo e o funcionamento da sociedade. Com base nisso, pesquise outro mito iorubá, à sua escolha, registrando as principais informações em seguida, apresentando aos colegas em sala de aula. Como a gente não tem como fazer essa apresentação em sala de aula, ficou a cargo de vocês fazerem essa pesquisa, pelo menos para conhecer um pouco mais como é que funcionam esses mitos. É importante a gente sempre dizer que essa ideia de mitologia ela vai existir em todas as religiões, tá? Porque são os processos de reconhecimento, de descoberta a respeito do que é a sociedade. Tá? Muitas vezes a gente lê um livro mesmo que conta uma determinada história sobre um determinado povo ligado a certa religião, só que a gente não estava lá para saber exatamente se foi aquilo que aconteceu, né? Então, esses mitos que são criados, eles surgem, eles funcionam muito mais para poder criar lições de moral ou criar a ideia de como se deu a construção daquela sociedade, a construção de uma determinada comunidade, de um determinado pensamento a respeito do que acontece ao redor, né? Do que acontece dentro daquela sociedade. Mas aí a gente começa na segunda questão, que pede o seguinte: leia atentamente o texto e faça o que se pede. Dados compilados pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro mostram que mais de 70% de 1.014 casos de ofensas, abusos e atos violentos registrados no estado entre 2012 e 2015 são contra praticantes de religiões de matriz africana. Vocês lembram que eu falei nas aulas anteriores que, infelizmente, hoje, proporcionalmente, que a religião que acaba sofrendo mais preconceito, mais ataques por parte dessa intolerância religiosa toda, são as religiões de matriz africana, tanto o candomblé quanto a umbanda. Então, aqui fala justamente disso. Então, foram registrados 1.014 casos de ofensas e 70% desses casos, ou seja, mais de 700 casos foram de intolerância religiosa contra as pessoas cuja religião é de matriz africana. A BBC Brasil ouviu especialistas sobre as razões da hostilidade contra as religiões de origem africana e o que poderia ser feito. Para eles, há duas explicações. Por um lado, o racismo e a discriminação que remontam à escravidão e que desde o Brasil colônia rotulam tais religiões pelo simples fato de serem de origem africana. Aquela coisa que eu cheguei a falar assim, porque, por exemplo, na Grécia Antiga, havia crença também, na Grécia, em Roma, também havia crença de religiões politeístas, né? Eram vários deuses que existiam, mas a gente acaba vendo até hoje, pelo menos o respeito que se tem a eles, tanto que vira e mexe a gente vê um filme que fala sobre
Percy Jackson e o Ladrão de Raios, falando lá da mitologia grega. A história de Poseidon, a história de Zeus e tal. Então a gente vê várias dessas histórias, o respeito que se tem a isso, ainda que se tenha a ideia de que é uma mitologia, né? Mas quando se trata de religiões de matriz africana, que tem os seus orixás, infelizmente existe um preconceito muito grande ainda. Por quê? Geralmente é por conta dessa origem africana, a ideia da origem africana, que veio aqui para o Brasil com os negros africanos que foram escravizados, que não poderiam professar a sua fé, não poderiam ter a sua fé ali, porque os cristãos, que eram os portugueses, os espanhóis que aqui estavam, eles foram extremamente preconceituosos. Falavam, porque é religião do demônio, porque é religião que não deve ser respeitada, porque todo mundo precisa ser cristão, a salvação da pessoa só pode ocorrer se ela for cristã. Só que aí vem a contradição. Se fala que a salvação só pode ser daquelas pessoas que se convertem ao cristianismo. Entretanto, mesmo aqueles negros africanos que foram escravizados, que se converteram ao cristianismo, eles sofreram da mesma forma que os adeptos das religiões de matriz africana sofreram. Então, na verdade, o problema nunca foi a religião, mas sim o fato de serem pessoas oriundas da África, o fato dos europeus enxergarem os africanos como pessoas menores. Não é à toa que, infelizmente, ainda há aqueles religiosos que costumam falar que porque a África é amaldiçoada, porque, como recentemente aconteceu de falar até que o presidente da República tinha pego o coronavírus porque foi alguma maldição africana que jogaram nele. Gente, pelo amor de Deus, né, gente? Por favor. Mas enfim. E pelo outro, a outra explicação aqui, é a ação de movimentos neopentecostais que nos últimos anos teriam se valido de mitos e preconceitos para demonizar e insuflar a perseguição a umbandistas e candomblecistas. Inclusive, uma coisa que eu também já falei algumas vezes para vocês, que nas religiões de matriz africana não existe a figura do diabo, do demônio. Não existe a ideia do mal, né? Claro, em qualquer religião, a gente vai ter sempre aquelas pessoas que fazem o bem e fazem o mal. Isso independente de onde você esteja. Mas esses movimentos neopentecostais, alguns deles, não são todos, é bom sempre a gente falar isso também, alguns deles eles se valeram dessa ideia de que porque só a nossa religião é que deve ser respeitada. Então, não é à toa que quando os católicos, por exemplo, que eles têm a adoração a imagens, na verdade não é adorar exatamente a imagem em si, né, aquela estátua, mas sim o que ela representa. Só que para alguns grupos neopentecostais isso não deve ser nem mesmo respeitado, né? E aí a gente vê diversos casos de pessoas invadindo igrejas, invadindo terreiros para poder chegar e quebrar essas imagens, porque faz a ligação com o demônio, com o mal, ou simplesmente porque fala que a gente não pode fazer nenhum tipo de adoração à imagem. Gente, né? Se você pegar uma foto de algum familiar seu, colocar na estante e ficar admirando aquela foto e você conversar com aquela foto, né? Quando a gente perde algum parente mesmo, a gente sempre tem uma foto. Eu mesmo tenho uma foto de meus pais ali em cima, dá pra ver? Aqui, ó. Tem uma foto dos meus pais ali. E de vez em quando eu faço minhas orações lá pra foto deles, eu peço proteção, tá? Então, não é uma imagem, mas a representação daquela imagem, o que está ali sendo representado. Então o respeito deve ser em cima disso. Mas enfim, vamos lá.
E aí as questões. A letra A diz assim: de acordo com o texto, quais são as religiões que mais sofrem ofensas, abusos e atos violentos do Brasil? E aí eu vou, para não me estender muito, eu vou... Tá, meu cabelo tá rindo. Para não me estender muito, eu vou dar as respostas que estão no próprio livro didático, uma parte que não tem no livro de vocês, inclusive. Assim, página 69, fala assim: letra A, a reportagem indica que mais de 70% das ofensas refere-se aos praticantes de religiões afro-brasileiras, Umbanda e Candomblé. A letra B, para os especialistas, quais são as principais causas do preconceito e discriminação contra as religiões afro-brasileiras, o racismo relacionado ao passado escravista e o preconceito vindo de algumas religiões. E a letra C, discuta com os colegas algumas atitudes que podem ser tomadas para modificar a situação e combater o preconceito contra religiões afro-brasileiras. Essa é uma resposta um pouco mais pessoal, é claro. Aqui ele só faz um direcionamento dizendo: a proposta é refletir sobre ações que promovam a tolerância, o respeito e o diálogo entre todas as religiões. É o caso, por exemplo, de você conseguir sentar tranquilamente numa roda de pessoas que têm pensamentos diferentes, que têm religiões diferentes, ouvir o relato de cada um sobre sua religião e respeitar aquilo que as pessoas dizem. Eu até já falei em sala de aula, eu costumo brincar sempre isso, a gente pode torcer para times de futebol diferentes. Tem gente que fala, futebol é quase uma religião. Não é, gente, peraí. Mas futebol tem muito aquilo de despertar paixões mesmo. Eu vejo que meus vizinhos, quando jogam Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, o povo gritando pelo gol de um time, gritando pelo gol do outro time e tal. Mas no final das contas, mesmo cada um torcendo para times diferentes, eles sentam na mesma mesa para poder almoçar juntos, para poder jantar juntos, para poder conversar, brincar, dar risada, respeitando sempre um ao outro. Por que aqui dentro da religião não pode acontecer da mesma forma? Porque a única divergência que existe entre as pessoas vai ser a sua fé, que é diferente. Mas todo o resto, se for uma pessoa que está fazendo bem, não tem um porquê se ter nenhum tipo de intolerância contra ela. Terceira questão. As culturas tradicionais africanas revelam grande respeito pelas gerações passadas, isto é, pelos ancestrais e antepassados. Comente como isso se manifesta na religião Banto. E aí temos: na religião Banto, acredita-se que os espíritos dos ancestrais e dos antepassados protegem as comunidades. Os ancestrais são aqueles familiares bem mais antigos, né? Praticamente a raiz da família, como se fosse o tataravô, tataravô, né? E os antepassados, eles são aqueles mais próximos, pai, mãe, avô, avó, tal. Então, tem uma proximidade um pouco maior, muitas vezes que já chegou a se conviver junto com essas pessoas, né? Então eles podem ser considerados como antepassados, e os ancestrais são aqueles primeiros habitantes daquela comunidade que formaram aquela comunidade, formaram aquela família, né? Quarta questão. Nas crenças religiosas dos bantus, os nigangas ou nidoks têm papel importante. Por quê? Na religião dos povos bantus, niganga ou nidok são os indivíduos considerados capazes de se comunicar com o mundo invisível, sendo intermediários entre o mundo material e o espiritual. Acredita-se que eles podiam dar proteção e trazer sorte. Essa ideia, eu até lembro que eu falei isso em sala de aula, numa das aulas anteriores, nessa gravação desses vídeos, falando assim que é como se fosse aquele representante, o sacerdote mesmo. É como se fosse o padre, o pastor, que fazia a leitura e interpretação da Bíblia, a leitura e interpretação das palavras que constam na Bíblia, as palavras de Deus, e passar isso adiante, passar isso para aquelas pessoas. É como se ele fosse um representante, um intermediário entre as pessoas e o sagrado. Então, os Nidok ou Niganga, eles eram basicamente isso.
representantes que intermediavam esse contato entre as pessoas e os deuses. Né? Quinta questão. Considerando as crenças religiosas dos povos iorubás, identifique corretamente os seguintes elementos e divindades. Orum. O que é que significa Orum? Orum é um mundo espiritual. O que é que significa Aie? Aie é um mundo material, que é o nosso mundo, é onde a gente vive aqui. No mundo espiritual seria, na mitologia cristã, o mundo espiritual seria o céu. Na mitologia cristã, o Aie seria justamente a terra, o local que a gente vive aqui. Olodumaré é o Deus criador de tudo. É interessante a gente falar também nesse nome de Olodumaré, novamente, porque dentro da crença das religiões de matriz africana, eu costumo falar muito assim, porque eles eram politeístas, né? Porque acreditavam em vários deuses. Os orixás são como se fossem deuses. Só que existe um Deus maior, que é justamente o Olodumaré, que é o criador de tudo. Então, se fosse dentro do catolicismo, é como se a gente tivesse Olodumaré como representação de Deus e os orixás seriam a representação dos santos ou dos apóstolos, aquelas pessoas que estão mais próximas, que respondem diretamente a Deus. Né? Então, nas religiões de matriz africana, no candomblé, a gente tem Olodumaré como o nome principal, como o Deus principal, criador de tudo, nas religiões iorubás, e os orixás, não que estejam abaixo dele, mas são outros deuses, né? Outras representações divinas também, né? Mas o Olodumaré é o maior de todos. Oxumaré é o deus da chuva, simplesmente. Ogum é o deus do ferro e Xangô, o deus da justiça, como está aí na hora. Né? Sexta questão. Vimos que as religiões africanas influenciaram a cultura brasileira, sendo muito praticadas pelos escravos entre os séculos XVI e XIX. Com base no estudo do capítulo, explique por que essas práticas religiosas eram instrumentos de resistência à escravidão. E aí a gente tem o quê? No contexto da escravidão, as práticas religiosas eram uma forma dos africanos manterem vínculos uns com os outros e com suas culturas de origem, preservando suas tradições. A crença que eles tinham nas religiões de matriz africana, religiões africanas, fazia com que eles conseguissem se manter muitas vezes vivos. A manutenção da fé, das tradições, da cultura deles, fez com que eles, mesmo com todo o sofrimento que infelizmente esses povos tiveram aqui no Brasil, a crença religiosa deles fez com que eles se mantivessem o mais firme possíveis ali, Então, acabou se tornando esse instrumento de resistência, porque era uma fuga de toda essa maldade que era feita contra eles. Né? E sétima questão, de acordo com o dicionário Yorubá português, candomblé é o nome que define os cultos afro-brasileiros de origem Jeje, Yorubá ou Banto. Qual é a base do candomblé? E aí, a base do candomblé é o culto aos orixás, mediado por um pai ou mãe de santo, Babalaorixá ou Ialaorixá, que organiza o terreiro, e o terreiro é justamente o local de culto. É como se hoje o pai de santo, a mãe de santo fosse um padre, fosse um pastor, o terreiro é a igreja, né? Se a gente for para pensar no que a gente enxerga hoje enquanto o cristianismo. Tanto catolicismo quanto evangelismo, neopentecostalismo, blá, 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 essas coisas. E aí a gente começa lá na página 76, capítulo 8. Vou falar rapidinho aqui para não ocupar tanto o tempo dessa aula, só com uma forma de introdução mesmo, que, como eu falei, depois que a gente
mete a porrada nele. E aí a gente começa lá o capítulo 8 da seguinte forma: são os povos e culturas da Mesopotâmia. Qual é a região da Mesopotâmia? É a região da Ásia, logo depois da Arábia. Você lembra que a gente já falou sobre Egito, falou sobre o reino Kush, Ashum, que eram ali naquela pontinha nordeste da África, quase chegando na Arábia já, separado pelo Mar Vermelho. A gente pega a região da Arábia, passando um pouquinho da Arábia, pega justamente a região da Mesopotâmia. Então, são todos relativamente próximos, né? E a gente tem o seguinte: desde o início do século XX, o Oriente Médio atrai a atenção mundial por ser uma região rica em petróleo. Essa situação, somada às rivalidades e divergências entre algumas nações, torna a área sujeita a permanente tensão e eventuais conflitos. A gente ouve muito falar desses conflitos por conta do petróleo, da quantidade de petróleo que existe nessa região, né? Começando pela Arábia, a quantidade de vezes que os Estados Unidos já mandou invadir essas regiões da Arábia, Iraque, Irã, Kuwait, que ficam todos muito próximos dessa região Mesopotâmia. Então, a gente acaba vendo muito dentro do Oriente Médio, Afeganistão também, a gente acaba vendo muito dentro do Oriente Médio essa atenção e essa atenção e essa tensão toda existente muito por conta do petróleo, né? Porque esses países são detentores dessa riqueza, o petróleo é uma riqueza, e os países como os Estados Unidos querem comprar muito mais barato esse petróleo por conta da necessidade da utilização do petróleo, né? E aí o que é que eles fazem? Ao invés de querer negociar para poder pagar, mesmo que pague um pouco mais caro, eles preferem invadir esses locais e tomar para si, tomar para eles essas regiões, faturar em cima dessas regiões também, tomar conta dali, ó. Durante a Idade Antiga, desenvolveram-se ali sociedades de notável expressão cultural, identificadas como mesopotâmicas, né, que fundaram as primeiras cidades do mundo e criaram a primeira forma de escrita. E isso tudo a gente vai, durante o decorrer desse capítulo, a gente vai discutindo um pouquinho melhor sobre essas primeiras cidades e essa criação de como se deu a escrita, né? Que a gente pega principalmente lá os fenícios e tal, e depois os gregos chegaram não chegaram a roubar não, mas os gregos lá na Europa acabaram sendo muito influenciados pela escrita fenícia, que eles fizeram só uma melhoria e chegando ao que a gente conhece hoje da escrita, né? Nesse capítulo, então, abordamos as formas de organização social e política que esses povos adotaram, os conhecimentos que produziram e a importância dessa região no mundo antigo, né? Aí a gente tem um mapinha aí da região da Mesopotâmia, que é nessa parte da Ásia, como eu já tinha falado e tal. Tem uma coisa bastante interessante nela, é porque assim, a região da Mesopotâmia, ela vai ficar praticamente, basicamente, entre os dois rios, Rio Tigre e o rio Eufrates. Tá? Então, sempre que for pensar em Mesopotâmia, meso significa meio. Tá? Então, ele vai ficar no meio desses dois rios, do rio Tigres e do rio Tigre, no singular, e o rio Eufrates. Eufrates é no plural. Nome estranho é no plural, Eufrates. Nome normal é no singular, Tigre. Tá? Rio Tigre e rio Eufrates. E aí tudo desembocando lá no Golfo Pérsico. Então, as primeiras cidades mesopotâmicas formaram-se por volta de 3.500 a.C. AC, lembra? Já falei isso em sala também. AC significa antes de Cristo. 3.500 a.C., a gente está em 2020 depois de Cristo, né? Então 3.500 a.C. foi há 5.520 anos atrás. Não é isso? 2025,
Gente, eu sou bom em matemática, viu? Mentira, não sou não. Mas é por aí. Então foi por volta de 3.500 a.C., então há mais ou menos 5.500 anos atrás. Estão próximas aos rios Tigre e Eufrates, que banham a região. É interessante a gente falar, se bem que depois eu até vou falar melhor disso daqui, mas assim como aconteceu com o desenvolvimento do Egito, havia a ideia sobre a dádiva do Nilo, né? Toda a região que ficava no entorno do rio Nilo, ficava nas margens do rio Nilo, acabaram se dizendo que era a dádiva do Nilo, porque eram cidades que acabaram se desenvolvendo por conta da existência do rio. As facilidades que a presença do rio Nilo davam àquelas regiões em relação à prosperidade, em relação à fertilização do solo. Então, principalmente porque passava numa região extremamente seca, muito próxima do deserto do Saara, por exemplo. E aí, então, se desenvolveu bastante essas cidades, esses estados, dentro das margens do rio Nilo. Aconteceu a mesma coisa em relação ao rio Tigre e o rio Eufrates, porque houve um bastante desenvolvimento por conta da quantidade de possibilidades que eram dadas ao desenvolvimento. Desenvolvimento é desenvolvimento. A quantidade de oportunidades que acabava sendo dada para plantações, para agricultura, para pecuária, para o comércio dentro dessa região, né? E pronto. A Mesopotâmia é uma zona de passagem entre 3 continentes. A Ásia, fica do lado direito, mais ou menos na região nordeste, assim. A África, que é para baixo, assim, na região sudoeste, descendo assim. E a Europa, que vai ser um pouquinho mais para cima. Por isso, a história da região foi marcada por sucessivas invasões de diferentes povos e por guerras entre eles. Apesar, ou justamente pelo fato de ser uma localização muito boa, muita gente queria se apossar dessa região, porque é uma região extremamente próspera. Então, se tinha essa ideia de vários povos querendo se apossar desse território, porque sabia que ali se conseguiria ter um desenvolvimento muito grande. De forma semelhante ao que ocorria no Egito com as cheias do rio Nilo, as cheias dos rios Tigre e Eufrates fertilizavam as terras do Mediterrâneo. Na Mesopotâmia. Mediterrâneo é mais... Mediterrâneo é onde desembocava o rio Nilo. Então aqui, as cheias dos rios Tigre e Eufrates, eles fertilizavam as terras na Mesopotâmia entre os meses de abril e maio, quando as geleiras das montanhas localizadas na atual Armênia descongelavam. Então, a Armênia tem picos muito altos, que acabam sendo extremamente frios, então se formam geleiras. E aí, quando chega determinado período do ano em que há uma incidência mais forte de sol, de calor, a tendência é o gelo derreter. Então essas geleiras elas começam a derreter e essa água que vai descendo vai desembocando nos rios. Consequentemente, se você tem um volume maior de água descendo dessas montanhas de lá da Armênia e elas caindo dentro do rio, a tendência é esse rio transbordar, esse rio encher, né? Então, quando isso ocorria, quando enchia esse rio, assim como acontecia nas cheias do Nilo, eles ajudavam a fertilizar, por conta da matéria orgânica que é levantada e tal, e a umidade, eles ajudavam a fertilizar toda a região das margens desses rios. E o norte da Mesopotâmia era um território montanhoso e árido, e na região sul havia planícies férteis que favoreciam a agricultura. Sempre é importante a gente falar também isso, de que
Claro, nessa época a gente não tinha tecnologia, não tinha nada como a gente vê hoje de tecnologia. Então, qual era a base da economia desses países, dessas regiões? Basicamente era agricultura, pecuária e depois comércio. E pronto, é isso. Por hoje a gente encerra aqui. Que aí na próxima aula eu vou falando sobre as origens do Estado, poder dos reis, bararam, 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 e assim por diante. Mas só pra gente ter um tempinho bacana para vocês descansarem também dessas provas na outra semana que foram pesadas, né? Então, valeu galera, tchau, até a próxima aula.